O que se esconde por trás do véu da escuridão, no coração do objeto mais misterioso do universo? Buracos negros. Seu nome aguça a imaginação e provoca um medo primordial. São monstros cósmicos, armadilhas gravitacionais, das quais nem mesmo a luz consegue escapar. Mas e se pudéssemos espreitar lá dentro? E se um explorador corajoso se aventurasse na última viagem de sua vida? Um salto no abismo. Então, vamos vestir o nosso traje espacial imaginário e embarcar numa viagem sem volta para responder à pergunta: o que, afinal, veremos ao cair num buraco negro? Para começar, vamos esclarecer o nosso destino. Um buraco negro não é um buraco no espaço no sentido habitual. É uma região com uma massa incrivelmente enorme, comprimida num ponto minúsculo. Imagine que o nosso Sol fosse comprimido ao tamanho de uma pequena cidade. A gravidade de um objeto assim seria tão poderosa que tudo à sua volta começaria a cair nele. É precisamente isso que acontece com estrelas massivas no fim da sua vida. Quando uma estrela fica sem combustível, ela colapsa sob o seu próprio peso, explodindo como uma supernova. E o seu núcleo contrai-se num ponto infinitamente denso, criando um buraco negro. Então, a nossa nave aproxima-se do seu destino. De longe, o buraco negro parece uma esfera negra perfeita no fundo do céu estrelado. Ele não emite luz, mas a absorve, por isso só vemos uma distorção do espaço à sua volta. As estrelas atrás dele parecem distorcidas. A sua luz contorna o objeto massivo, criando um efeito chamado de lente gravitacional. Parece que estamos a olhar para o mundo através de um vidro torto e escuro. É a primeira coisa que salta à vista. O universo em volta do buraco negro parece distorcido, partido. À medida que nos aproximamos, notamos um disco de matéria brilhante e incandescente, girando em torno de um buraco negro a uma velocidade frenética. Este é o disco de acreção. Ele é composto por gás, poeira e restos de estrelas infelizes que se aproximaram demais. As forças de atrito neste disco aquecem a matéria a milhões de graus, fazendo-a brilhar mais intensamente do que centenas de galáxias. Paradoxalmente, o lugar mais escuro do universo é cercado por um dos fenômenos mais luminosos. Nosso caminho nos leva através desta tempestade até a fronteira, além da qual a realidade deixa de obedecer às leis que nos são familiares. Essa fronteira é chamada de horizonte de eventos. Não é uma parede física, mas sim um ponto de não retorno cósmico. Assim que você o cruzar, voltar atrás será impossível. Para deixar o buraco negro, uma vez que se esteja para além do horizonte de eventos, você teria que se mover mais rápido que a velocidade da luz, e as leis da física, como sabemos, proíbem isso. Para um observador externo que permaneceu a uma distância segura, coisas muito estranhas começarão a acontecer com você. Devido à distorção extrema do tempo no horizonte de eventos, ele terá a impressão de que você está desacelerando. Sua queda se tornará cada vez mais lenta, sua imagem cada vez mais avermelhada, até que você, finalmente, congele na própria fronteira, como um fotograma congelado, e desapareça de vista para sempre. Para ele, sua jornada ao centro levará uma eternidade. Mas para vocês, tudo vai ser diferente. No seu tempo pessoal, nada vai mudar. Vocês vão cruzar o horizonte de eventos sem nem perceber. Para vocês, não haverá nenhuma parede, nenhum clarão de luz, nenhum sinal especial. Vocês vão simplesmente passar suavemente por essa linha invisível. E é exatamente aqui que começa o mais interessante e o mais assustador. O destino de vocês agora depende do tamanho do buraco negro. Se você cair em um buraco negro de massa estelar, apenas algumas vezes mais massivo que o Sol, sua morte será rápida e agonizante. Antes mesmo que você alcance o horizonte de eventos, as forças de maré o dilacerarão. Este fenômeno tem um nome assustadoramente preciso: a espaguetificação. A questão é que o campo gravitacional de um buraco negro é tão irregular que a força que atua sobre suas pernas
será ordens de magnitude mais forte do que a força que atua sobre sua cabeça. Você começará a ser esticado, como um espaguete. Primeiro, você sentirá como se estivessem puxando você para direções opostas. Então, essa sensação se transformará em uma dor insuportável, e seu corpo se esticará em um longo e fino fio de átomos antes de desaparecer completamente no abismo. No entanto, há também outro cenário. Se você escolheu para a sua viagem um buraco negro supermassivo, como aquele que se encontra no centro da nossa galáxia, Sagitário, a estrela cuja massa excede 4 milhões de massas solares, a sua viagem será diferente. Nesses gigantes, o horizonte de eventos está muito mais afastado do centro e o campo gravitacional na sua fronteira é muito mais uniforme. As forças de maré não são tão fortes aqui. Isso significa que você conseguirá atravessar o horizonte de eventos inteiro e ileso. Você se encontrará dentro do buraco negro. E o que é que verão lá? Primeiro, esqueçam a escuridão total. Assim que vocês cruzarem o horizonte, algo inacreditável acontecerá. Todo o espaço ao redor de vocês colapsará. Agora, todos os caminhos levam a apenas uma direção, para o centro, para a singularidade. Vocês não podem mais se mover no espaço como estavam acostumados. O espaço e o tempo trocaram de lugar. Agora, o tempo é o que puxa vocês para o centro e o espaço é o que ficou para trás. Se tentar virar-se e olhar para trás, para o universo que deixou para trás, verá algo absolutamente estonteante. Devido à extrema dilatação do tempo, a luz de toda a história futura do universo irá jorrar em sua direção. Verá estrelas a nascer e a morrer num piscar de olhos, galáxias a colidir e a fundir-se, todo o universo a viver a sua vida até ao fim térmico. E tudo isso nos poucos segundos que lhe restam. Será testemunha de todo o futuro da criação, comprimido num único e ofuscante instante. Toda essa informação, toda essa luz cairá no buraco negro consigo, e você verá tudo isso antes que a singularidade o engula. E o que está à frente? À frente, a escuridão absoluta. É a direção rumo à singularidade. A singularidade é um ponto teórico no centro de um buraco negro, onde a densidade e a gravidade se tornam infinitas e o espaço e o tempo deixam de existir tal como os entendemos. As leis da física que descrevem tão bem o nosso mundo simplesmente se desfazem aqui. Nem a teoria da relatividade geral de Einstein, nem a mecânica quântica podem descrever o que aquilo é. É o fim do caminho. É o lugar onde a realidade, tal como a conhecemos, termina. Ao se aproximar da singularidade, a espaguetificação acabará por alcançá-lo, mesmo num buraco negro supermassivo. As forças de maré aumentarão exponencialmente e, por fim, você acabará sendo dilacerado em átomos. Mas o que acontecerá com esses átomos depois? O que é a própria singularidade? Aqui a ciência cede espaço a hipóteses. Uma das ideias mais populares, nascida da teoria da relatividade geral, é que a singularidade é simplesmente um ponto de densidade infinita. Toda a massa do buraco negro, todas as estrelas, planetas e vocês mesmos engolidos, tudo será comprimido num volume menor do que o núcleo atômico. É o fim. A informação sobre vocês, sobre a estrutura do vosso corpo, sobre os vossos pensamentos, tudo será apagado. Mas existem também teorias mais exóticas. Por exemplo, se um buraco negro gira, tal como a maioria dos objetos no espaço, a sua estrutura pode ser mais complexa. De acordo com alguns modelos, a singularidade num buraco negro desses não é um ponto, mas sim um anel. Teoricamente, seria possível passar através deste anel. E então? Alguns físicos teóricos, por exemplo, Roy Kerr, cujas equações descrevem buracos negros em rotação, sugerem que essa singularidade pode ser uma passagem, um buraco de minhoca, ou como também é chamado, uma ponte de Einstein-Rosen. Este é um portal para outra parte do nosso universo,
ou até mesmo para um universo completamente diferente. Ao atravessar o anel, você poderia se encontrar num lugar a bilhões de anos-luz de casa ou num mundo com leis físicas diferentes. A verdade é que há um grande problema. Mesmo que tais passagens existam, elas, muito provavelmente, seriam incrivelmente instáveis. Qualquer tentativa de atravessá-las levaria ao colapso do buraco de minhoca. Além disso, ao se aproximar de tal singularidade, você se depararia com uma parede de radiação mortal. Assim, infelizmente, a ideia de usar buracos negros como transporte intergaláctico ainda permanece no domínio da ficção científica. Há ainda um outro grande mistério ligado ao que acontece lá dentro. É o paradoxo da informação. Segundo a mecânica quântica, a informação não pode ser destruída. A informação sobre qualquer objeto é a descrição completa do seu estado, até cada partícula. Quando algo cai num buraco negro, parece que a informação sobre esse objeto desaparece para sempre. Mas para onde ela vai? O grande físico Stephen Hawking sugeriu que os buracos negros não são exatamente negros, eles evaporam muito lentamente, emitindo a chamada radiação Hawking. Este processo leva um tempo inimaginavelmente longo. Um buraco negro com a massa do nosso Sol irá evaporar por um período trilhões de vezes mais longo do que a idade atual do universo. Mas, por fim, ela desaparecerá. E o que acontecerá então com a informação que ela absorveu? Inicialmente, Hawking acreditava que ela era destruída, violando as leis da mecânica quântica. Mas, mais tarde, ele mudou seu ponto de vista, postulando que a informação, de alguma forma, ainda assim se preserva e está codificada na superfície do horizonte de eventos ou na própria radiação. Essa questão permanece até hoje um dos debates mais acalorados na física teórica. Então, o que temos no final? Nossa viagem a um buraco negro é uma viagem ao desconhecido, aos limites da nossa compreensão. Veremos como o espaço se distorce, como o tempo desacelera. Nos tornaremos testemunhas de toda a futura história do universo num único instante. E então, seremos ou despedaçados, ou nos depararemos com a singularidade, um mistério que a ciência moderna ainda não consegue desvendar. Pode ser o fim de tudo, um ponto de esquecimento infinitamente denso. Ou talvez seja o começo de algo novo, uma porta para outro universo. Não sabemos ao certo. Buracos negros não são apenas objetos cósmicos. São laboratórios onde a natureza realiza os experimentos mais extremos com o tecido da realidade. Ao estudá-los, nos aproximamos da compreensão das leis mais fundamentais do universo, da criação de uma teoria unificada que unirá a gravidade e o mundo quântico. E talvez um dia encontraremos as respostas. Mas, por enquanto, é o maior mistério que o cosmos nos deixou.